Você sabia que o carboidrato é o primeiro nutriente que o seu corpo vai utilizar como fonte de energia? Não sabia? Vem comigo que a gente vai saber muito mais sobre esse nutriente. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre o nutriente carboidrato. Eu vou trazer todas as informações para vocês e já deixei um esquema preparado com tudo certinho para você arrasar na prova de ciências. Já deixa o seu like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder os próximos nutrientes que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá então. Bom galera, primeiro vocês têm que saber que os carboidratos eles são biomoléculas. Quer dizer o que, professor? Biomoléculas são moléculas orgânicas produzidas pelos seres vivos, que vão ter funções vitais dentro do seu organismo. Outras moléculas que também são produzidas são as proteínas e os lipídios. Mas vamos dar uma olhada. Essas moléculas, esses carboidratos, são as mais abundantes no nosso planeta. E elas são formadas por 3 elementos químicos básicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Existem outros, mas esses daqui são os principais que você tem que saber. O carboidrato também recebe outros nomes, como hidrato de carbono, carboidratos, Ou seja, são carbonos hidratados, olha ali que bonitinho. Mas a gente também vai conseguir encontrar outros nomes, como por exemplo glicídios ou simplesmente como açúcares. E a sua principal função dos carboidratos no nosso organismo é fornecer energia para a gente fazer tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, para andar, correr, assistir esse vídeo, fazer um resumo lindo, tirar aquele 10 na prova, dormir, fazer o coração funcionar, tudo. Para tudo você vai precisar de energia. Ok, professor. Então a gente tem lá o carboidrato, mas quais são as funções? O que ele faz no meu corpo? Olha só, meu querido aluno, o que ele vai fazer para você? Eu coloquei aí 6 tópicos para vocês. Primeiro deles, fonte energética. Então, o carboidrato ele vai ser a fonte primária de energia do nosso organismo, Através da absorção da glicose, ele vai produzir moléculas de ATP. Professor, por que você está falando fonte primária? Porque em alguns casos a gente pode utilizar também os lipídios e em último caso proteína, que nesse caso aí já vai dar pra gente uma característica de desnutrição. Depois a gente vai ter ali a nutrição. Esses carboidratos vão nutrir as células do nosso sistema nervoso central. Uma outra função que ele vai ter também é de reserva. Dá uma olhada aí. Ele vai ser reserva de energia nos organismos vegetais na forma de amido e nos animais essa energia vai ser reservada como glicogênio. Ele também tem uma função de regulação. Ele vai conseguir regular o metabolismo proteico, ou seja, os carboidratos vão impedir que o nosso corpo utilize proteínas para a produção de energia. A gente tem uma outra função também que é bem bacana, que é a estrutural. Dá uma olhada aí. Ela vai fazer parte, esses carboidratos fazem parte da membrana plasmática das células, além de compor o exoesqueleto dos artrópodes e também a parede celular de fungos e de plantas, respectivamente ali a quitina e a celulose. Ele também vai ter função energética, já que ele é um dos componentes fundamentais lá dos ácidos nucleicos, a ribose e desoxirribose. Lembrando que quando eu falo de ácidos nucleicos, eu estou me referindo a DNA e RNA. E a última função dos nossos carboidratos é o reconhecimento. Esses carboidratos são encontrados externamente na membrana plasmática e ajudam, por exemplo, a proteger contra lesões, seja elas de natureza química ou mecânica. E elas também vão evitar ligações indesejáveis com outros tipos de célula. Então, olha quantas funções importantes os nossos carboidratos vão desempenhar. Ok, professora, já entendi as funções, já sei o que é um carboidrato, e sua principal função é fornecer energia. E agora, onde que eu encontro? Em quais alimentos eu encontro os carboidratos? Bom, o carboidrato é o mais comum de todos os nutrientes, então vocês vão encontrar eles em basicamente todos os alimentos. Eu vou encontrar nos cereais, como trigo, arroz, aveia, vou encontrar nas frutas, banana, manga, maçã, entre outras, Leguminosas, feijão, ervilha, soja, milho. As raízes e tubérculos também fazem parte, então tem cenoura, aipim, batata, beterraba, todas elas, batata doce. E a gente tem alimentos industrializados ou não, como doces, chocolates, bolos, pães, massas, ali um macarrão para quem gosta, um pão. É bem comum, então, esse nutriente. Uma coisa que é legal vocês saberem é que, com exceção do mel e derivados do leite,
todos os carboidratos têm origem vegetal, tá? Então tira apenas o mel, que é produzido pelas abelhas, e os derivados do leite, e todo o resto é de origem vegetal. Agora presta atenção aí, galera. A gente vai falar um pouquinho sobre a classificação desses carboidratos. Então eu trouxe algumas classificações que são mais cobradas nos livros, que os professores mais vão passar para vocês na sala de aula. Eu tentei trazer da forma mais simples que eu consegui para vocês conseguirem entender. Então bora aí. Esses carboidratos, gente, eles podem ser classificados em 3 grupos conforme o seu tamanho, né, da cadeia de carbonos, ou seja, a quantidade de carbonos que ele vai ter. Então reparem, eu tenho 3 grupos principais. Eu tenho monossacarídeos, mono 1, hein? Disacarídeos, 2, e polissacarídeos, que são vários deles. Então vamos começar agora primeiro pelos monossacarídeos. Gente, os monossacarídeos são os carboidratos mais simples que existem. Eles possuem apenas uma molécula de açúcar. Então eles são conhecidos como, ó, se liga aí, glicose, frutose, galactose. A gente também tem os exemplos de desoxirribose e a ribose, que fazem parte lá dos ácidos nucleicos. Esses são os monossacarídeos mais simples. E por eles serem tão simples, eles já são solúveis em água. Eles são absorvidos basicamente que diretamente no nosso organismo. Lembrando que o que entra na nossa célula é a glicose. A frutose e a galactose têm que passar por uma transformação para virar glicose, tá certo? Então, monossacarídeos, molécula simples, uma molécula apenas de açúcar, e esses são os exemplos ali para vocês, ó. Reparem aí, eu trouxe um em cada forma para vocês entenderem um pouquinho melhor. Agora, a gente vai falar dos disacarídeos. O que eu quero que vocês entendam aqui, os disacarídeos fazem parte dos oligossacarídeos. Professor, então por que você separou? Simples, os disacarídeos são os mais cobrados nas provas e nos conteúdos que os professores vão passar para vocês. Por isso que eu coloquei eles separadinho aqui. Mas lembre-se, disacarídeos são oligossacarídeos. Mas vamos ver a característica agora dos disacarídeos. O próprio nome já está falando, di vem de 2. Então é a união de 2 monossacarídeos. E quais são os seus representantes mais conhecidos, professor? Dá uma olhada aí, galera, no slide para vocês. Eu tenho a sacarose, que é a união de 2 monossacarídeos, que é a glicose e a frutose. Eu tenho a lactose, que é a união de uma glicose com uma galactose. E eu tenho a maltose, que é a união de 2 glicoses. Esses disacarídeos também são solúveis em água, mas eles precisam ser quebrados em monossacarídeos para serem utilizados como fonte de energia dentro do nosso corpo. Então a gente quebra eles nas suas unidades básicas e aí sim a gente consegue aproveitá-los. Beleza? Tranquilo por enquanto, né, galera? Agora a gente vai lá para o grupo de oligossacarídeos. Eles são formados pela união de pelo menos 2 a 10 monossacarídeos ligados entre si. Então eu tenho que ter vários monossacarídeos ali ligados, né, para eu ter um oligossacarídeo. Eu trouxe 2 exemplos ali para vocês. A frutoligosacarídeos e eu trouxe também ali a rafinose. Olhem só, esse primeiro que eu falei para vocês, ele é formado por 4 moléculas, né, de monossacarídeos, uma glicose e 3 frutoses. Já a rafinose é formada por uma glicose, por uma galactose e por uma frutose. Então, sempre lembrem, oligossacarídeos é a união de pelo menos de 2 a 10 monossacarídeos. E aí eu vou pro próximo, que é o polissacarídeo. Poli vem de muitos. Então reparem aí, eles são formados de pelo menos 11 monossacarídeos, contendo até mesmo centenas. E alguns podem ter até milhares de moléculas de monossacarídeos unidas entre si. Essas moléculas de polissacarídeos, elas não são solúveis em água, elas têm que ser quebradas várias vezes para a gente conseguir aproveitar a glicose, né, como fonte de energia. Eu dei alguns exemplos ali para vocês de polissacarídeos. Primeiro, glicogênio, né, que é a união de diversas moléculas de glicose e ela serve como reserva de energia nos animais. Você vai encontrar essa reserva de energia principalmente nos músculos e no fígado, devido à influência da minha insulina. E também ali ela faz parte de reserva energética dos fungos, tá certo? Então o glicogênio é um polissacarídeo.
O amido, galera, união de diversas glicoses, também tem função de reserva de energia e a gente vai encontrar esse amido em plantas e algas. Então lembra lá, quando chega o inverno e as plantas perdem todas as suas folhas, e elas são essenciais para a produção de energia, a gente fica pensando que a planta vai morrer. Mas na verdade, dentro do corpo da planta, a gente tem essa reserva de amido, que ela vai utilizar na próxima estação para produzir novas folhas, beleza? Depois ali, a celulose. A celulose já tem uma função estrutural. A celulose vai ser a união de diversas glicoses que vai fazer parte da parede celular das plantas. Então veja, faz parte da parede. Então ela tem função estrutural nas plantas. E o último é a quitina, né, que forma o exoesqueleto ou exoesqueleto dos insetos e da parede celular dos fungos. Também tem função estrutural. Não vão confundir, gente, quitina com queratina. São coisas totalmente diferentes, tá? E aí, ali embaixo, eu coloquei um exemplo para vocês, né, de polissacarídeos. É um exemplo fictício, mas com vários monossacarídeos unidos entre si. Então, só relembrando, galera. Monossacarídeos, os mais simples, formados apenas por uma única molécula. Principais moléculas, a gente tem glicose, frutose e galactose. Depois, disacarídeos, vem de dois, são dois monossacarídeos unidos entre si. Principais exemplos, eu tenho sacarose, lactose e maltose. A oligossacarídeos, eu tenho entre 2 a 10 monossacarídeos unidos. E o polissacarídeo, de 11 para mais, podendo chegar a milhares de monossacarídeos unidos entre si. Reparem que ele tem várias funções importantes no nosso organismo. E só para terminar aí uma curiosidade para vocês, as nossas necessidades diárias aí de carboidratos ficam em torno de 6 gramas a 7 gramas por quilo. Cerca de 50 a 60% de todo o valor calórico da nossa dieta deve ser proveniente de carboidratos, ou seja, grande parte do que a gente come deve ser carboidratos, já que a gente precisa muito de energia e a gente utiliza ela a todo momento. Lembrando que o consumo de carboidratos depende muito das suas atividades diárias, de como você se comporta durante o seu dia. Se você é uma pessoa muito ativa, você vai consumir mais carboidratos para conseguir mais energia. Se não, um pouquinho menos. Se você não gastar esse carboidrato que você está consumindo, você vai acumular ele no seu corpo, né? Então você vai dar uma engordadinha. Certo. Galera, todas essas foram as informações sobre carboidratos. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha faltado nada. De novo, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário, vê o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso melhorar para os próximos vídeos. Beijo no coração, até a próxima. Tchau!